Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que falará com você essa palavra. Livro do Apocalipse, conhecido como Ômega Fim, capítulo 22 e versículo 12, que diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Escute, a palavra que eu acabei de ler aqui, ela foi escrita por João, quando João ainda se encontrava na ilha de Patmos. João ele foi lançado nesta ilha para ali ele viesse a morrer por conta de estar pregando o evangelho, por conta de estar fazendo a obra. Essa foi a recompensa que recebeu João. Mas também foi nessa ilha vulcânica que João ele recebeu uma das mais profundas revelações dada por Deus acerca dos fins dos tempos. João escreve as 7 cartas sobre as 7 igrejas da Ásia Menor também, que foram Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus aqui dá grandes revelações para João. E uma das palavras que Jesus disse e mandasse que João descrevesse foi: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Presta atenção. Se você analisar como está a sua vida hoje, a forma que você está vivendo o Evangelho, como é que você se autocolocaria para receber esse galardão? Qual seria o galardão que você receberia de Jesus, se nesse momento ele viesse entregar esse galardão? Porque ele diz que cedo ele vem e vai trazer um galardão para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão que Jesus vai te dar não é pelo que você fez no passado. O galardão que você vai receber não é pelo que você já viveu. Mas o que Jesus vai te dar, esse galardão, é para o que você está fazendo no momento presente e da forma que você está vivendo. Muitas pessoas chegam a achar que Jesus ainda tem muito tempo para vir arrebatar a igreja. Muitas pessoas acham que vão se dar ao luxo de poder viverem a vida da maneira que quiserem, de levarem uma vida totalmente fora das Escrituras e acham que irá dar tempo de se arrepender. Jesus disse que ele virá cedo, mas ele não declara para ninguém a hora que ele vai vir. Mas em outras partes da Bíblia, nós vamos ver que ele diz que ele virá como um ladrão à noite. Em outras partes da Bíblia, nós vamos também observar que ele diz que assim como foram nos dias de Noé, que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, então será um dia normal, será um dia qualquer, que Jesus ele vai voltar e ele vai retirar a sua igreja da terra. E qual será o galardão que você vai receber quando Jesus vir? Muitos estão achando que falta muito tempo, como já se ouviam por muitos anos, que Jesus iria voltar, mas que até hoje não voltou, que isso aí é somente história de pessoas que são fanáticas pelo Evangelho. Mas nós que servimos a Cristo, nós não servimos porque nós temos visto, porque a palavra diz que bem-aventurado é o que não viu, mas creu. E eu creio que falta pouco tempo para que Jesus venha retirar a sua igreja da terra. E qual será o galardão que eu e que você vai receber quando ele voltar, quando ele vier buscar o seu povo? Muitos estão desapercebidos. Muitos até pensam que para Jesus voltar tem que acontecer muitas coisas. Como escreve no livro de Mateus, que é preciso acontecer algumas evidências, como diz lá que Jesus só irá voltar quando esse evangelho será pregado, que o evangelho do reino será pregado a testemunha a toda criatura,
aí então virá o fim. Quando Jesus relata essa palavra, que o evangelho do reino será pregado em testemunho a toda a criatura, ele não está dizendo neste século presente. Se você for estudar as Escrituras, você vai conseguir observar que o evangelho que pregamos hoje não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça, favor e merecido. O evangelho do reino não será pregado neste tempo, mas segundo escreve Apocalipse 11, ele será pregado com as duas testemunhas que descerá do céu e ficará sobre a face da terra durante 1260 dias. 3 anos e meio eles pregarão o evangelho do reino. Porque o evangelho que hoje em dia nós pregamos é o evangelho da graça. Então, para muitas pessoas que acham que é preciso o evangelho ser pregado a toda criatura para que Jesus volte, estão enganadas. Para outras pessoas que também pensam que para Jesus poder voltar tem que acontecer terremotos, furacões, tem que acontecer tsunamis e outras tantas coisas que precisam acontecer para que Jesus volte para buscar a sua igreja, essas pessoas também estão enganadas. Porque Jesus disse que ele virá como num dia qualquer, que ninguém sabe a hora, que ninguém sabe o momento, que nem o Filho, que nem os anjos sabem, a não ser unicamente o Pai. Só o Pai sabe o momento certo que o seu Filho irá receber a sua igreja. Presta atenção, meu irmão, porque eu quero deixar algo aqui para o seu coração nessa noite. Para você que está andando desapercebido, para você que está andando em caminhos que são abomináveis aos olhos do Senhor. E Jesus muitas das vezes tem te repreendido através dos seus profetas, tem falado com você em sonho, e você não tem dado ouvido à voz de Deus. Jesus me trouxe aqui neste momento, me colocou aqui neste momento, para poder dizer essa palavra para você, que Ele breve voltará. E Ele não vai vir buscar uma igreja qualquer. Não será uma igreja qualquer que vai morar no céu. Não será uma igreja que faz a sua própria vontade, que vai ter o direito de subir à glória, que vai ter o direito de se encontrar com o Senhor nas nuvens. Não é qualquer pessoa que vai poder desfrutar, mas sim aqueles que estão enquadrados na palavra, aqueles que verdadeiramente renunciam, aqueles que verdadeiramente estão pagando o preço por não aceitar as propostas desse mundo. Jesus virá buscar uma noiva adornada, lavada e remida. E muitos pensam que vão ter a mesma oportunidade que teve aquele ladrão da cruz, de se arrepender no último minuto de vida, de reconhecer que Jesus ali era inocente, então teve a sua vida salva. Muitos acham que vai ter essa mesma oportunidade. Muitos acham que vai dar tempo de se arrepender no último minuto. Até querem viver uma vida totalmente tórpia, longe dos caminhos do Senhor. Quantas são as pessoas que cresceram no Evangelho e hoje em dia estão longe da presença do Senhor, porque não conseguiram suportar as aflições, não conseguiram conter aquilo que ouviram de alguém, e isso acabou te entristecendo, fazendo com que ela abandonasse a Cristo, voltasse ao mundo, voltasse a fazer aquilo que fazia antes, e até mesmo pior, porque é o que a Bíblia diz, que quando volta, volta pior. E sabe como Jesus trata a cada uma dessas pessoas que saem da presença dele e retorna para o mundo? Isso aqui eu sei que é uma palavra que muitas das vezes dói no coração, mas a verdade ela tem que ser dita, porque o que liberta não é a mentira, é a verdade. E segundo está escrito no livro de Hebreus, que para aquelas pessoas que uma vez experimentaram a Cristo e agora saíram e retornaram ao mundo, Jesus ele deixa bem claro dizendo que essas pessoas é como um cachorro que vomita e volta a comer do seu próprio vômito.
Essa é a maneira que Jesus trata as pessoas que o abandonam, que um dia foi lavado, remido, foi batizado no Espírito Santo, recebeu dons de Deus e por alguma circunstância saíram da presença, voltaram a fazer aquilo que antes fazia. Eu quero dizer algo aqui para você. Talvez você não saiba o que está escrito neste livro. Talvez você ainda não observou o que há de acontecer nos últimos dias. O que está esperando aqueles que ficarem sobre a face da terra. Quando Jesus tirar a sua igreja da face da terra, chegará um tempo muito difícil na vida do ser humano, daqueles que ficarem sobre a terra. Chegará um tempo de tanta aflição que muitos não vão conseguir suportar. Se hoje em dia nós estamos vivendo na época da graça, vamos se dizer assim, está muito fácil servir a Deus, porque o que a gente passa hoje em dia é uma aflição, é uma prova, é uma luta, é uma vontade de ter alguma coisa e não ter condições. Mas olha para os antepassados, pessoas que eram lançadas em arenas para serem devorados por leões, pessoas que eram lançadas em gaiolas no fundo dos mares, cerradas ao meio, pessoas que eram torturadas por não desejar parar de servir a Cristo. E hoje em dia nós passamos por pequenas coisas e já queremos abandonar a Jesus. Será que quando esse momento de aflição chegar sobre a terra, você que hoje não quer um compromisso com Cristo, você que hoje está longe dos caminhos do Senhor, será que você vai conseguir ser fiel quando chegar o tempo difícil? Será que você vai esperar chegar esse momento para você querer mostrar a sua fidelidade a Deus? Infelizmente não vai ser possível, porque talvez você não sabe o que vai acontecer. Muitas pessoas que andam pregando, cantando por aí, dizendo: se prepara, igreja, Jesus está voltando. Não tem como eu concordar com isso, porque isso é antibíblico. Ninguém pode se dar ao luxo de se preparar para encontrar com Cristo, porque não vai dar tempo de se preparar, porque Ele vai vir em um piscar de olhos. Assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não dá tempo de se preparar. Nós temos que andar preparados 24 horas. Você se lembra do livro de Mateus, das 10 virgens que saíram ao encontro ao esposo e todas adormeceram? E à meia-noite ouve-se um grito que o noivo vem aí. Elas acordaram desesperadas e, para surpresa de todas, 5 delas estavam sem azeite de reserva. Elas deixaram para se preparar em cima da hora, achando que ia dar tempo. E quando o noivo chegou, as que já estavam preparadas entraram com ele. E as que tentaram se preparar em cima da hora acabaram perdendo a oportunidade. E elas até quiseram entrar depois, mas o noivo deixou bem claro para elas que não as vos conhecia. É uma palavra que vai ser muito dolorosa para um crente que passa a vida inteira reconhecendo Jesus como Pai. E naquele dia Jesus olhará na cara dele e dirá: eu não vos conheço. Eu não sei qual foi o motivo que levou você a sair dos caminhos do Senhor, mas eu quero te dizer algo aqui neste momento. Ainda dá tempo de voltar. Dá tempo de se arrepender, de se lançar aos pés do Mestre, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai passar azeite e vinho nas suas feridas, porque Jesus, eu creio que já está às portas. A palavra que nos relata isso, que falta pouco tempo, e muitos são os que estão desapercebidos. Você não sabe o que vai acontecer se você ficar sobre a face da terra. O anticristo vai reinar neste mundo.
Ele vai vir trazendo uma falsa paz no começo, mas depois ele vai mostrar a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro propósito. Ninguém vai conseguir suportar a aflição que vai vir sobre a humanidade. E muitos querem muito e estão muitos desejando a volta do Senhor. E eu quero dizer algo para você que anda tanto desejando a volta do Senhor, anda tanto desejando que Jesus venha logo. Será que você está enquadrado na palavra? Porque não adianta você querer que Jesus volta, sendo que você ainda está em algum vício, em algum pecado. Não adianta você querer que Jesus volte, querendo olhar para o erro do teu irmão e não vendo que o seu coração não adora Jesus como deveria adorar. Porque Jesus ele virá e buscará uma igreja santificada. E você que está desejando que ele volte, até pensando que quem vai ficar é o teu irmão. E na verdade, se quem não tiver enquadrado na palavra, será você que vai ficar. A Bíblia diz: para que vós desejas o dia do Senhor? Treva será e não luz. Será como um homem fugindo diante de um urso entrasse numa casa e colocando a sua mão sobre a parede fosse mordido por uma serpente. Treva será o dia do Senhor e não luz. Plena escuridão será. E sabe o que vai acontecer quando a igreja sair da terra? Sabe quem são as primeiras pessoas que vão saber o que está acontecendo? É você que está longe dos caminhos do Senhor. Você que por algum motivo deixou a Ele. Infelizmente, será você que vai saber o que está acontecendo sobre a face da terra. Será que você vai esperar esse dia chegar para voltar para Cristo? Para se reconciliar? Porque se você não sabe, segundo escreve Apocalipse, que naqueles dias será tão terríveis, uma aflição, segundo escreve no livro de Mateus, que nunca houve antes e nunca haverá dias como esses. Você sabe por que ainda Jesus não acabou com tudo que está sobre a face da terra? Por causa dos fiéis que aqui ainda estão. Porque quando Jesus foi destruir Sodoma e Gomorra, onde estava Ló ali e a sua família, Jesus não destruiu aquela cidade contaminada porque Ló ainda estava lá. Mas quando Ló subiu para as montanhas de Zoar, os céus se abriram e caiu fogo e enxofre e consumiu Sodoma e Gomorra. Ainda dá tempo de você se arrepender porque a igreja está na terra. E enquanto a igreja estiver na terra, a mão de Deus não vai descer sobre este mundo. Mas na hora que a igreja subir, se prepara. Porque Jesus vai trazer grandes iras a essa terra. Será derramada 7 taças. Será tocado as trombetas. E se você não sabe, será uma aflição tão grande que, segundo escreve Apocalipse, capítulo de número 9 e no versículo de número 6, algo que muitos hoje em dia têm medo, que é de morrer. Muitos hoje em dia correm da morte. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E segundo escreve Apocalipse 9, 6 em diante, que naqueles dias Jesus ele vai guardar a morte durante 5 meses. Ninguém mais vai conseguir morrer. Hoje em dia são as pessoas que fogem da morte, mas naquele dia será a morte que vai fugir das pessoas. Pessoas vão tentar se suicidar. Pessoas vão tentar de todas as formas tirarem a sua vida, mas não vai ser possível, porque Jesus ele vai guardar a morte durante 5 meses. Será uma aflição tão grande sobre a face da terra, que segundo escreve Apocalipse, capítulo 6, verso de número 15 em diante, que por causa da aflição que a humanidade vai estar passando, a Bíblia diz que os grandes, os poderosos, os reis, os servos e os livres, todos eles vão correr e vão se esconder dentro das cavernas. E lá de dentro dos rochedos
Eles vão olhar para o alto e vão implorar, dizendo: montes, caia sobre nós e nos esconda da ira e da face daquele que está sentado sobre o trono. É nessa hora que a humanidade vai saber quem é Deus. É nessa hora que aquele que ficar vai conhecer quem é Deus Pai. Se para você hoje em dia está difícil de servir a Deus, imagine se você ficar neste mundo quando Ele arrebatar a sua igreja. Será que você vai conseguir suportar tudo isso que vai acontecer? Será que você vai conseguir suportar essa aflição? Porque se você não sabe, você não vai poder mais comprar, você não vai poder mais negociar, nem muito menos vender, se você não tiver no seu corpo uma marca implantada. Se você não tiver marcado, você não poderá fazer mais nada. Será que você vai querer negar a Cristo, padecer tudo isso para ter a oportunidade e ainda ser salvo? Porque vai haver oportunidade. Mas se hoje que está fácil, muitos não estão conseguindo, imagine naqueles dias. Talvez você não tenha ouvido muito na congregação onde você está sobre o que vai acontecer com as pessoas que ficarem sobre a face dessa terra. A Bíblia diz que no fim dos tempos o sol será ferido e vai passar a aquecer 7 vezes mais. O sol vai se aproximar da terra. Imagine só um sol que será o dobro, o triplo do que já é forte. Multiplica aí vezes 30, vezes 40, para você ter a noção do que vai acontecer com aqueles que ficarem. Segundo escreve Zacarias, capítulo 14, em diante do versículo 12, que diz que naqueles dias o sol vai ser tão forte que em volta da órbita dos olhos humanos aprodece o globo ocular e os olhos vão cair para fora. Serão tantos mortos sobre a face da terra que não vai haver cemitério capaz de enterrar todos os corpos. E vai ser aonde vai começar as 2 ceias. A ceia do Cordeiro e a ceia de Deus. Aqueles corpos que ficarem na face da terra, por não haver cemitério capaz de enterrá-los, Jesus vai dar uma ordem naquele momento. E as aves vão descer do céu para a terra e vão comer os corpos que ali estão. Talvez você não saiba o que está esperando. Talvez você tenha ouvido na sua igreja só palavras de bênçãos. Talvez o pastor da sua igreja não tenha te alertado, porque é isso que está acontecendo. Muitos não querem pregar o que está escrito aqui no final, porque o que está escrito aqui no final faz a igreja ficar vazia, faz as pessoas pararem de dar dízimo, de darem oferta. Mas é melhor estar numa igreja com 5 pessoas que quer morar no céu, do que estar numa igreja cheia, com uma multidão que vai padecer no inferno. A verdade ela foi feita para falar, porque o que liberta não é a meia-verdade, nem muito menos a mentira. O que liberta é a verdade. E Jesus está voltando com um galardão para mim e para você. E qual é o galardão que nós vamos receber quando Jesus vir buscar a sua igreja? Enquanto a igreja estiver passando 7 anos nas boldas do Cordeiro, a terra vai estar experimentando a maior aflição que a humanidade pôde passar. A Bíblia diz que o maior juízo de Deus entre os vivos até hoje foi o dilúvio. Um dilúvio tão terrível, a qual Deus matou a raça humana inteira. O dilúvio ele não foi regional, o dilúvio ele foi mundial. Em todos os lugares da terra não houve pessoas vivas. As únicas pessoas que ficaram vivas foi Noé e mais 7 pessoas da sua família. A geração de Adão foi toda por água abaixo. Só sobrou Noé e mais 7. E é da geração de Noé que somos feitos hoje. Ei, meu irmão, não perca mais seu tempo. Não fique mais pensando que vai dar tempo de se arrepender. Eu sei que é difícil. E Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele deixou escrito que ele venceu.
E se nós crêssemos, nós também venceríamos, porque Ele vai voltar e vai trazer um galardão e uma recompensa. E se você não tiver enquadrado na palavra, tudo isso que eu acabei de falar que vai acontecer, se você ficar, você vai ter que enfrentar tudo isso. Você vai ver o anticristo reinar nessa terra. Grandes coisas vai acontecer no fim dos tempos. E muitos não vão conseguir suportar. E, infelizmente, aqueles que negarem a Cristo neste momento, muitos deles vão perecer no inferno. E lá não haverá mais tempo de se arrepender. Lá não haverá mais tempo de você querer se justificar. Não vai dar mais tempo de você querer falar para Jesus qual foi o motivo que levou você a abandonar a Ele. O momento é hoje. Não perca mais seu tempo. Cristo hoje te chama de filho amado. Ele quer apagar os seus pecados e carimbar novamente o seu passaporte para ir para o céu e escrever o seu nome no livro da vida. Fique com essa palavra guardada no seu coração, porque Ele vem e em breve vai trazer um galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus irá voltar. E eu creio que você ainda vai ouvir essa palavra. Você que ainda não tem ouvido o que há de acontecer nos últimos dias, aproveita para aprender a ler o que está escrito aqui nas Escrituras, pois esse aqui é o maior manual que o crente pode ter. Aqui você encontra tudo o que você precisa para ser uma pessoa que vai impactar muitas vidas através da palavra que sair da tua boca. Receba essa palavra de Deus nesse momento, porque Jesus ele jamais teria esse prazer de condenar alguém, mas não vai ter como, porque hoje é que ele está como advogado. Hoje é que você peca e ele te perdoa. Só que naquele dia não vai ter mais isso. O advogado que você tem hoje, você não vai ter naquele dia. Porque o mesmo que hoje te absorve de uma causa, de um erro, de um pecado, se você não se arrepender, será o mesmo que dará uma condenação sobre a sua vida. E você vai padecer no inferno. E não é isso que Ele deseja para você. Jesus, Ele não se entregou para condenar ninguém, muito pelo contrário. Ele mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Então que você possa receber essa palavra e correr para os pés de Jesus, porque ainda dá tempo, porque a porta da arca ainda está aberta. Mas quando a porta da arca se fechar, não terá mais tempo, não haverá mais como você entrar. Aproveita a oportunidade que Jesus te dá hoje. Largue hoje essa vida de pecado. Você que está vivendo uma vida torpe, mesmo dentro da igreja. Você que está achando que está pecando e Jesus não está vendo, não está sabendo. E que Jesus está aceitando o teu pecado. Você que é casado e gosta de ficar cantando as irmãs no Facebook. Você que se julga ser mulher de Deus e não pode ver um homem com aliança no dedo que quer dar em cima dele. Porque nem todos que estão dentro da igreja subirão ao céu. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Você que está vivendo uma vida torpe, você que está vivendo uma vida em adultério, em fornicação, arrependa-te. Eu não estou aqui para te julgar, porque que nem você eu sou pecador. Mas eu venho aqui te dar um conselho de um servo de Deus,
Arrepende-te dos teus pecados, para que você não venha padecer aquilo que está escrito neste livro. Todas essas aflições e muito mais, a qual não daria conta de eu falar todas aqui que vai acontecer. É isso que está esperando você, que largou Jesus por tão pouca coisa. Você que era usado com fervor e muito poder, e hoje em dia se encontra no mundo, sem vontade de voltar para a casa do Pai. Ele te chama novamente, porque ainda dá tempo. O galardão Ele vai dar para cada um, segundo a sua obra. E não vai ter balança injusta. A balança de Deus não pesa nem para um lado nem para o outro. A balança dele é justa. Ele é o justo juiz. E ele vai voltar para dar um galardão para mim e para você. Então que você aproveite este vídeo e deseje muito voltar para Cristo, para que assim Ele possa perdoar os seus pecados e novamente colocar o seu nome no livro da vida. Volta, porque Cristo breve vem. E a palavra de Deus para você é essa: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que você possa receber essa palavra no seu coração e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.